Melhor possível, lobinhos! Hoje eu venho aqui contar para vocês uma história. Como surgiu o medo? A história diz que no meio da jungle estava sentado Balu, o urso pardo, professor da jungle, e Mowgli, aquele menino lobo, sabe? Balu ensinava para Mowgli sobre as leis da selva e também falava para ele que existia uma das leis que todos os seres sempre iriam respeitar. Essa lei tinha a ver com o medo. Mas Mowgli ainda era muito imaturo e não entendeu muito bem o que Balu queria dizer. Passaram-se os dias e surge na jungle um momento, um período de seca, uma grande seca que vai atingir as plantas, que vão perder suas folhas e secar, os animais que irão emagrecer e muitos irão morrer. E Shio, o abutre, era o único que conseguia engordar no meio disso tudo, que comia as carcaças que ficavam pelo caminho. Todos os seres da jungle, então, vão em direção ao rio Enganga, que é o maior rio de Seoni, o maior rio da jungle. E aí, chegando no rio Enganga, descobrem que surgiu, então, a Roca da Paz. O que seria isso? No meio do rio tinha uma pedra que só ia aparecer quando o nível da água descesse e a pedra surgiria. Hati, o elefante, como seu pai fez há 50 anos atrás, nesse momento toca a sua grande trombeta, a sua tromba, anunciando que era tempo de paz ali sobre a Roca da Paz. O que queria dizer tempo de paz ali? Queria dizer que beber era mais importante do que comer. Então naquele local todos iriam para beber água e ninguém poderia ser caçado. Era bem legal de ver todos os animais lado a lado, independente de espécies. Tinham elefantes, tinha o urso, Balu, tinha Bagheera, tinham vários animais que poderiam até se atacar, gamos, animais menores, mas que estavam vivendo ali lado a lado como iguais. Bom, nesse momento ali que todos estão juntos, incluindo Balu, Bagheera e Mowgli que tinham chegado, durante a noite chega Shere Khan. Shere Khan chega, todos fazem silêncio, Shere Khan se direciona até o rio e aquele tigre, grande tigre Shere Khan que entra no rio e se banha e bebe aquela água ali, deixando escorrer da sua pelagem um líquido escuro. Bagheera pergunta a ele: "Isso é sangue? Você caçou em tempos de paz?" Ele ignora o que Bagheera diz e se direciona ao elefante, Hati, e diz: "Você sabe, Hati, que eu fiz o que fiz porque é o meu direito. Essa noite é a minha noite e o que eu cacei foi um homem, ou seja, um ser humano." Todos tomam aquele susto, mas ninguém diz nada. O elefante, Hati, pede que ele acaba de beber e que siga o caminho dele. Isso acontece. Ele vai embora e Mowgli toma coragem e vai perguntar: "Hati, por quê? Por que o Shere Khan fala sobre o direito dele? Ele olhou nos meus olhos, me encarou e falou coisas feias para mim. Depois abaixou os olhos, não conseguiu resistir aos meus olhos. Ele estava muito bravo e depois vem reivindicar o seu direito. O que ele queria dizer com isso tudo?" Então Hati diz que irá contar a história que fala sobre o surgimento da jungle. Todos se calam e escutam Hati, que diz que houve, há muitas eras atrás, Tá, o primeiro dos elefantes. E Tá, esse grande elefante gigantesco, era tão grande e tão poderoso que, quando suas presas passavam na terra, surgiam rios. Quando suas pegadas fincavam na terra, surgiam grandes lagos de água doce. E com o sopro de sua tromba apareciam, árvores e vida na jungle. Ele criou toda a vida na jungle. E ele criou também um grande tigre. Um tigre que era tão grande que era do tamanho que o próprio Hati é hoje. Nossa, imagina um tigre do tamanho de um elefante. E esse tigre, ele não tinha nenhuma listra no corpo. Ele era todo amarelinho, todo dourado e considerado um dos seres mais bonitos ali na jungle. Esse primeiro tigre, ele era o juiz da jungle. E ele estava ali para mediar qualquer problema que acontecesse. Tá, deixou então o primeiro tigre ali e foi seguir o seu caminho para criar novas florestas, novos rios, novos seres. Um certo dia, o tigre viu dois animais brigando, dois cervos brigando. Um
tentava atacar o outro e assim vice-versa. Ele interviu e quando ele vem ali no meio tentando separar a briga, ele é atacado por um deles. Mas ele ficou tão bravo com esse ataque que deu uma patada. E com a patada que ele deu, como ele era muito forte, muito grande, o animal caiu morto. O cheiro do sangue daquele animal deixou ele tão alucinado, tão amedrontado, que ele fugiu. Ele fugiu e nunca mais foi visto na jungle nos dias seguintes. Todos os outros animais também ficaram alucinados com aquela situação, não sabiam o que fazer, né? E cadê o juiz da jungle para ajudar ali, para dizer o que era certo e o que era errado? Então, Tá voltou. E ele nota que o juiz sumiu. Ele pergunta quem matou o animal e ninguém sabia dizer. Então ele diz, entre vocês, quem quer ser o novo juiz da jungle? Então o macaco cinzento diz, eu quero ser o novo juiz da jungle. Então ele se torna o novo juiz da jungle com a mesma missão que o primeiro dos tigres tinha antes. Tá vai embora novamente e passa um bom tempo longe. Quando Tá retorna, não há nenhuma regra, nenhuma lei na jungle. Todos os animais fazem o que querem, né? Estão todos perdidos. E o juiz estava pendurado debaixo de uma árvore de cabeça para baixo, jogando coquinho em cima dos outros. Ele fica muito bravo e diz, você trouxe vergonha à jungle, então não é mais o nosso juiz. A partir desse momento, eu vou dar para vocês uma nova lei, o medo. E essa lei, ela é mais forte do que qualquer juiz. Eu dei 2 juízes e vocês não conseguiram se acertar. Agora, com essa lei, ninguém mais vai fazer coisas erradas. Ninguém vai mais deixar de saber o que fazer dentro da jungle. E o que era essa lei? O que era o medo? Eles não sabiam ainda. Um certo momento, um certo dia, o primeiro dos tigres volta à jungle. E ele é todo listrado, ele é todo riscado pelos cipós das árvores, porque ele ordena aos cipós que marque o assassino do gamo, né, do cervo, que marque ele com listras, né? E o tigre rola na mata, ele toma banho nos rios, mas nada tira as listras que estão sobre o seu corpo, o seu rosto, a sua cabeça. Ele não consegue limpar. Nesse meio tempo, alguns animais vão até uma caverna e descobrem um outro ser que eles nunca tinham visto antes. Esse ser, que eles chamam de pelado, porque não tem nenhum pelo no corpo, esse ser usa a sua voz com um grito tão aterrorizante que todos fogem de medo dele. E aí, isso chega até os ouvidos do primeiro dos tigres, que vai até lá e também é espantado por esse ser que diz a ele que ele é feio, que ele é todo listrado e espanta ele dali, que ele diz que ele está sujo com aquelas listras. Ele, muito bravo, vai embora, aterrorizado, com muito medo, e o primeiro dos elefantes surge novamente e explica para ele o que aconteceu. Nota que ele estava listrado, ele estava manchado, porque ele, na verdade, tinha sido o assassino do primeiro, do gamo. E ele seria agora punido por isso. Ele pede, então, para o primeiro dos elefantes, que já que ele não será mais o juiz, que pelo menos ele tenha, ele e os descendentes dele, né, possam ali viver sem medo, né, viver sem esse medo, e honra tudo que ele fez quando ele era juiz. Vai dizer para ele, então, já que você me fez esse pedido, eu vou lhe dar 1 noite por ano. Durante 1 noite no ano, esse ser, ele que terá medo de você. E você vai ser bom, vai ser benevolente e vai ser misericordioso, não vai atacá-lo. 1 noite no ano, é ele que temerá você. E todas as outras noites, você e todos os animais irão temê-lo. O que ele faz? Então ele se esconde novamente e espera passar 1 ano. 1 ano se passa, ele vai até a caverna e pensa, se eu matar o medo, não existirá mais medo na jungle e eu posso voltar a ser o juiz. E ele mata esse primeiro ser, esse primeiro medo que existia na jungle. Quando ele mata esse primeiro medo, surge outro com uma lança que joga sobre ele,
porque já tinha passado a noite, já estava amanhecendo. Ele foge correndo dali, machucado pela lança, e encontra Tá no meio disso tudo, que diz para ele: você matou apenas um deles, agora muitos outros surgirão. Esse ser que você chama de medo tem o nome de homem, e os homens irão se multiplicar aos montes por todos os cantos, e você e todos os outros seres da jungle temerão a eles. Nesse momento, então, Tá, né, coloca sua tromba na água e diz que não quer mais contar histórias. E nisso, Baloo, né, diz para Mowgli que era essa história que ele queria contar para ele. Ele disse, lá no comecinho, lembra, antes da trégua das águas, antes do período de seca, e mostrar para ele como a lei era importante, né? Como as ordens, as leis eram importantes na selva. Mowgli, então, compreende que dentro dessa jungle que ele vive, existem tantas histórias, mas tantas histórias, que é melhor ele saber delas aos pouquinhos mesmo, porque ele realmente não tinha maturidade naquele momento para entender. Mas agora ele teve e compreendeu. Espero que vocês também tenham compreendido essa história, tenham gostado de entender como é que surgiu o medo na jungle e como surgiu a jungle, né? Como surgiu cada um daqueles seres, daqueles animais, como o primeiro dos tigres, ou o primeiro elefante, tá? Bom, é isso que eu queria contar para vocês hoje, lobinhos. Espero que tenham gostado. Melhor possível e até a próxima.